Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a professora Alessandra. Nós vamos retomar então a nossa aula sobre o reino Plantae, o reino Metáfita, e nós vamos então estudar hoje então sobre as angiospermas, né? Então nós já tínhamos estudado então sobre as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas, e agora nós vamos estudar então sobre as angiospermas. Você sabe então a definição do que quer dizer angiospermas? Então a palavra angiospermas então vem do grego, né? O termo angios significa vaso e esperma quer dizer semente, né? Então a semente dentro de um vaso, ou seja, uma semente protegida, né? É isso que significa então a palavra angiospermas, né? Juntamente então com as gimnospermas, formam um grupo então de plantas que nós chamamos então de fanerogmas, né? Fânero quer dizer visível, né? Gama quer dizer casamento, ou seja, são plantas que possuem órgãos reprodutores facilmente visíveis, né? As angiospermas são plantas que possuem as sementes protegidas então por um fruto. É o grupo com o maior número de espécies. Nós temos mais de 250 mil espécies de angiospermas. Vocês sabem qual é a importância das angiospermas? As angiospermas são plantas extremamente necessárias para a manutenção do equilíbrio ecológico da Terra e para a subsistência da humanidade, pois são os principais produtores dos ecossistemas terrestres, constituindo fontes de alimento para o homem e para os animais também. Vocês sabiam que para a alimentação humana, as angiospermas nos fornecem raízes, como por exemplo a cenoura, a mandioca, a batata doce, o nabo. Nós temos também, por exemplo, caules, como o caso da cana, a batata inglesa, folhas como a couve, a alface, frutos como mamão, laranja, banana, sementes como o feijão, a soja, a ervilha. Nós também temos importâncias também das angiospermas na aplicação da indústria, por exemplo, né? A indústria de açúcar, né? O álcool, usa cana, fabricação de bebidas, né? Por exemplo, a uva, a cevada, a laranja, o abacaxi nos fornece suco, né? E tantas outras bebidas que tomamos. A indústria madeireira, como por exemplo o ipê, peroba, a embuia, a cerejeira, jacarandá. A indústria têxtil com o linho, o algodão. Também são importantes as angiospermas, são utilizadas na fabricação de produtos farmacológicos, fornecendo, por exemplo, substâncias terapêuticas, como, por exemplo, a menta, a camomila, a erva cidreira que usamos como chás, não é? E alcaloides, como, por exemplo, a morfina, que é extraída de uma flor, que é essa flor que nós temos na imagem, que é a papoula. Ela é utilizada como um forte analgésico, né? E nós temos também os estimulantes, que, por exemplo, a guaraná. E também nós temos, né, as angiospermas, as flores, né? As angiospermas, então, são plantas que agora elas já têm sementes, dão flores e dão frutos, né? E as flores, então, são muito importantes, são usadas para ornamentação de vários ambientes, né? E essas flores são lindíssimas, como por exemplo as rosas, os lírios, as orquídeas, os cravos, as margaridas, né? As flores, né, e as folhagens são largamente empregadas na ornamentação dos mais variados ambientes, né, como festas, casamentos, igrejas, não é? Então, pessoal, essa então foi a introdução então que eu fiz para vocês sobre as angiospermas, né? Então, esse é o quinto grupo que nós estamos estudando, não é?
e são extremamente importantes, né? Então, nós vamos estudar umas quantas aulas, então, as angiospermas, né? Que são as plantas agora mais completas, né? Que nós temos no reino da plantar e no reino metáfita. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, se Deus quiser.